Olá, pessoal. Boa noite, André, Tânia, Roberta, Eliane, Antônio, Flávia Souza, Bruna, Marcos, Amanda. Boa noite todo mundo. Sejam muito bem-vindos à segunda live de conteúdo do Conservatom, uma realização da Fundação Grupo Boticário e Fundação Araucária, com a operação da Penic Lobster. Eu sou a Ana Maia, da Penic Lobster, aqui comigo agora Thiago Gavassi, meu colega da Penic Lobster, e a Marião Letícia, que é líder da Grande Reserva Mata Atlântica, da Fundação Grupo Boticário. Gente, essa mulher manja, hein? É fera no assunto. Então, mandem suas perguntas, aproveitem que Marion está aqui, porque ela conhece tudo, é fera na Grande Reserva. Tua paixão, né, Marion? Boa noite. Boa noite, é minha paixão. Há muito tempo já. A Grande Reserva já faz parte da minha vida há muitos anos já. Desde que eu me formei, na verdade, desde 1998, mais ou menos, eu trabalho nessa região, ali pelo menos na região do litoral do Paraná, que faz parte da Grande Reserva, e desde que a gente começou com trazer a Grande Reserva como uma das regiões prioritárias ali, né, de trabalho da Fundação, que hoje é um dos territórios, né, que a gente trabalha, eu estou à frente dessa iniciativa pela Fundação, então é sim uma das minhas paixões. Não sei se eu conheço tanto, né? Mas vou tentar. Mas um pouquinho, acho que ao longo do tempo já deu para conhecer bastante coisa. Boa! E a Marião está aqui com a gente hoje porque o nosso tema é prototipagem. Então, o Thiago já vai começar com esse assunto. Tem pouca gente na live, chama o pessoal, chama o grupo, porque, gente, live importantíssima essa de prototipagem. Então, é bastante interessante que todos os times estejam aqui, tá? E, Marion, conta um pouquinho, então, enquanto o pessoal entra aí, enquanto o povo chama a galera do Discord para cá. Você já deu uma espiada por ali no Discord também. Tem coisa boa saindo? Tem bastante coisa. Dei uma olhada ali, a gente tem muitos grupos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem aí mais de... 94. 94 grupos. Então, são 94 ideias sendo desenhadas aí, né? Eu não consegui olhar todas, gente, porque é muita coisa, mas eu dei lá uma fuçada em alguns grupos. Eu acho que tem ideias dos 3 desafios, isso foi bem legal. Assim, no começo a gente ficou pensando que um dos desafios, que era de mobilidade, como ele é muito específico, né, ele vai num ponto de um conhecimento bem mais específico e tal, a gente achou que talvez não tivesse muito, mas a gente tem algumas boas ideias aí rodando, fiquei bem feliz. Boa, tem bastante ideia de unidade de conservação, né? É a queridinha. Eu acho que também porque a Fundação desde a criação da Fundação, a gente trabalha com esse foco, né, então as pessoas mais próximas da Fundação, elas já estão mais acostumadas com esse tema, então acaba que a gente atingiu mais esse público, né, mas para nós era muito importante também trazer os outros 2 temas, né, de cadeias da sociobiodiversidade e da mobilidade terrestre e marinha. Era um desafio para nós também, mas foi bacana que a gente viu que tem bastante ideia sendo rodada, e eu lembro que na live, no talk que a gente teve das cadeias da sociobiodiversidade, também foi um super sucesso de público, fiquei muito feliz, assim, para nós é um desafio que... tivemos sucesso, né? Mobilizar pessoas para trabalhar com aquilo que a Fundação nunca tinha, né, trabalhado. E muita gente boa, muita gente talentosa, gente do Brasil inteiro criando soluções. E vale lembrar também, pessoal, que a gente tem pessoas que já desenvolvem projetos para a Mata Atlântica, mas de outras regiões. Mas esse Conservatom, ele é voltado principalmente para a Grande Reserva, que abrange onde, Marion? Conta para o pessoal. Bom, a Grande Reserva, gente, ela vai do litoral sul do estado de São Paulo e vai até o litoral norte do estado de Santa Catarina. Então, todo o litoral do Paraná está contemplado e até alguns municípios do interior ali, da região metropolitana de Curitiba. Então, a gente tem ali Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul. Então, embora esses municípios não façam parte do litoral do estado do Paraná, eles estão dentro da Grande Reserva. Já do estado de São Paulo, a gente tem todos aqueles municípios ali para baixo, né? Então, Cananéia, Registro. Então, esses municípios também fazem parte da Grande Reserva, assim como alguns ali do Vale do Ribeira, né?
Então, Tapiraí, tem vários outros ali que eu não vou me lembrar de cor, são 25 municípios do estado de São Paulo, 15 municípios do estado do Paraná, e Santa Catarina são menos, mas ali a gente tem Joinville, São Francisco do Sul, Itapuá, então alguns municípios dessa região aqui mais norte do estado de Santa Catarina. Então, as soluções, Ana, tem que ser para rodarem dentro desses municípios, tá, pessoal? Não dá para rodar fora, não, tem que estar aqui dentro, as coisas têm que acontecer dentro da grande reserva. Exato. E para isso, como é que vocês vão fazer, então, para validar essa ideia, né, da solução que vocês estão criando? A gente vai falar agora nessa live sobre prototipagem. Então, o Thiago vai compartilhar aí com vocês o material. E vocês, durante a live, gente, pode ir mandando perguntas no chat, tá? A Marion também vai acompanhar, então fiquem à vontade para fazer suas perguntas, que a ideia é que vocês saiam daqui sabendo tudo que vocês vão fazer na próxima etapa do Conservatom. Beleza? Thiago, tá contigo. Beleza, obrigado, Ana. Vou compartilhar a minha tela aqui e a gente já começa. Daí, Marion, fica à vontade, a hora que você sentir que se quiser colocar alguma informação adicional ou tiver algum comentário relacionado ali no chat, fica à vontade, tá? É legal aproveitar, pessoal, que a Marion está aqui na live, então interajam, mandam perguntas relacionadas à minha apresentação e relacionadas ao Hackathon, aos desafios do Hackathon e a grande reserva, que daí a gente vai casando e fazendo essa duplinha de conteúdo que funciona super bem, beleza? Então, vamos ao que interessa. Prototipagem, como prometido, é o que vamos discutir agora. Então, a gente clica aqui no PowerPoint. A gente falou bastante, né? A gente trouxe ali na live hoje de ação de manhã sobre essa experiência que muita gente passa e que é super comum, que é construir algo na esperança que um dia eles voltem, né? Ou que eles venham pela primeira vez, ou que de fato faz sentido e que as pessoas usem a solução que a gente desenhou. E é super, enfim, e a gente comentou que isso, muitas vezes, né, a gente construir um produto ou imaginar um produto numa fase inicial a partir de uma ideia e a gente se sustentar muito no que a gente imaginou numa fase inicial, a gente acaba construindo produtos e soluções que não necessariamente atingem um problema específico ou que as pessoas acabam não usando, tá? E muitas vezes é isso que gera aquele elefante branco que eu comentei com vocês, que acontece com muita frequência. Apesar dos pesares, é algo que acontece com bastante frequência, que é você construir algo que ninguém nunca vai usar ou construir algo que não necessariamente resolve um problema específico. E a gente comentou, inclusive, que isso, quando a gente fala do mercado de startup mais no formato de escala, né, no formato mais de produzir empresas escaláveis, essa é, inclusive, a principal causa de mortalidade de startups dentro desse cenário. Tá? É o que mais... digamos assim, o erro mais comum, e como a gente conversou também, é o erro mais comum, não porque é fácil de acertar, mas sim porque é difícil, é fácil de errar dentro desse contexto, e a gente tem que estar, enfim, sempre de olhos atentos dentro desse contexto, tá? Então, e é por isso que a gente discute muito prototipagem, porque prototipagem ajuda a gente a evitar esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Toda vez que a gente se depara com uma situação onde a gente tem um desafio colocado na mesa, que é, por exemplo, nesse caso, o Hackathon, e a gente tem as três vertentes ali do Hackathon, né, que é basicamente soluções para unidades de conservação, para incentivo da comunidade, né, de forma geral, e também mobilidade mar e terra. Quando a gente olha para essas três verticais, a primeira coisa que vem, ideia, né? Ah, nossa, eu tive uma ideia, nossa, eu tive uma ideia. E a sensação que a gente tem como pessoa, né, todas as vezes que a gente tem uma ideia, é algo meio que assim, né? É basicamente isso. Nossa, eu tive uma ideia que vai mudar completamente a forma como as pessoas pensam sustentabilidade. Tem uma ideia que vai mudar completamente a forma como a gente pode propor transporte marítimo, etc, etc, etc. A gente sempre tem a sensação, todas as vezes que a gente tem uma boa ideia, que a gente acertou no meio do alvo. Daí o que acontece? A gente pega, a gente vai executar, e a hora que a gente executa, a gente descobre que é um negócio meio assim, né? E
E é por isso que muitas vezes a gente acaba dentro desse cenário aqui que eu comentei. Essa sensação é natural nossa, tá? É natural. A gente tem essa sensação todas as vezes que a gente tem uma grande ideia e a hora que a gente executa, a gente vê que o processo é bem mais complicado do que a gente imaginava. E é por conta disso que nasceu as metodologias ágeis e é uma das razões pelas quais metodologias ágeis acabam sendo uma excelente ferramenta para você aplicar nesse tipo de contexto. Quando você tem um desafio que muitas vezes é difícil, um desafio que tem várias características incertas e você precisa construir algo da forma mais interativa possível para justamente você trabalhar as falhas e não queimar, digamos assim, todas as tuas fichas em algo que você acreditava em uma tese inicial e você interagir com essa tua ideia, com esse teu produto, com essa tua solução que você está desenhando, medir, aprender e voltar lá para a etapa inicial e rever toda a tua hipótese sobre o problema, toda a tua hipótese sobre a tua solução e como a solução e o problema, eles interagem entre si, tá? Então, essa é a razão pela qual esse tipo de metodologia que a gente discute nos hackathons acaba eficiente dentro desse tipo de cenário, tá? E falando especificamente agora sobre prototipagem, prototipagem faz parte de uma disciplina chamada gestão de produtos, tá? Ou gestão de produtos ou gestão de projetos, de forma, enfim, um pouco mais ampla. Mas, normalmente, gestão de produtos, ela acontece na intersecção desses três universos, tá? Você trabalhar com a tecnologia que existe disponível no mercado, junto com os objetivos do negócio, tá? E umas necessidades, e a necessidade do mercado propriamente dita, tá? Então, quando a gente pega e a gente transporta e a gente empresta esses conceitos para o hackathon agora, a gente não está falando necessariamente de um objeto de negócio, né? Da construção de um negócio, e a gente não está falando, e a gente sim está falando de uma necessidade de mercado. Conservação pode ser sim considerado como uma necessidade de mercado, tá? Quando a gente fala do objetivo do negócio, nesse contexto que a gente está inserido hoje, ele está diretamente relacionado ao negócio de vocês, tá? Então, imagine que vocês estão propondo uma solução e está nascendo um projeto inicial hoje que ele tem por objetivo, em algum momento, se tornar sustentável financeiramente. Por isso que se fala bastante em turismo, por isso que se fala bastante em logística e outras atividades que podem, de alguma forma, tornar o projeto que vocês estão desenhando hoje sustentável, tá? Então, facilmente a gente consegue pegar essa ótica e olhar hoje para os desafios que estão impostos no Conservaton e a gente conseguir implementar isso dentro desse contexto, né? E quando a gente fala de gestão de produtos, a primeira regra de gestão de produtos ou gestão de projetos é que não existem regras, tá? Não existem regras claras para definir a gestão de produto. Por quê? Porque regras são receitas, né? São como se fossem receitas de bolo e muitas vezes a gente tem esse anseio de buscar a receita de bolos para resolver problemas, mas a grande verdade é que cada produto e cada serviço e cada projeto que a gente desenvolve tem características muito diferentes, tá? Então, não existem regras claras que vão definir como fazer uma boa gestão de produtos ou como produzir um produto. O que existe são boas práticas, tá? E boas práticas são, digamos assim, um livro de sugestões que você pode seguir, mas que ela vai mudar de acordo com a dinâmica e a forma como você vai trabalhar e a dinâmica e a forma que o teu projeto e o teu produto exigem, tá? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que não existe uma regra clara para a gestão de projetos e sim boas práticas. E uma forma interessante de enxergar boas práticas é se deparar com essas duas ferramentas, ou esse caso, né, que eu acho que todo mundo já viveu em algum momento, né? Então, eu vou mostrar duas figuras e vocês vão correlacionar, eu acredito que vocês vão correlacionar essas duas figuras de forma muito rápida. Primeira figura, um parafuso, e a segunda figura, uma faca de serra. Acredito que todo mundo já passou por essa situação de você ter que, de alguma forma, correlacionar ou usar ou interagir de alguma forma com essas duas figuras, né? Você tem que apertar um parafuso e você, às vezes, não tem uma chave Phillips, que é o caso, e você acaba usando uma faca de serra para fazer esse tipo de serviço.
Daí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma boa prática, usar uma faca de serra para apertar um parafuso? Não, não é uma boa prática, mas às vezes é a única solução que a gente tem, né? Então, nitidamente, a gente consegue ver a correlação entre esses dois itens, mas se a gente fosse posto nesse cenário, onde a gente tem uma chave Phillips, um parafuso e uma faca de serra, muito provavelmente a gente usaria a chave Phillips para essa tarefa, né? E basicamente isso é boa prática, tá? Boa prática é você meio que trabalhar com as ferramentas certas nas horas certas, tá? E prototipagem, como a gente estava comentando, ela faz parte desse processo, ela é uma ferramenta dentro de um processo de gestão de produtos, tá? E ela se encaixa numa trilha, tá? E o protótipo nada mais é que ele é mais uma ferramenta dentro dessa caixinha, e ele é a etapa inicial de desenho de um produto, tá? Ou de uma solução. Aqui ele chama de produto todo e qualquer tipo de serviço, todo e qualquer tipo de solução que envolve a entrega de algum tipo de valor, tá? Então, não necessariamente ele é um produto físico, ele não necessariamente precisa ser algo tangível, ele pode ser um software, ele pode ser sim algum tipo de hardware, ele pode ser uma metodologia, ele pode ser basicamente qualquer coisa. Então, o termo produto dentro desse contexto, ele engloba, digamos assim, todas essas variáveis que podem entregar valor dentro de um determinado cenário, tá? E o protótipo nada mais é do que a primeira fase inicial desse produto que a gente está desenhando, tá? Muita gente confunde protótipo com MVP, mas eles são coisas bem distintas e que a gente vai falar, e muita gente confunde porque eles têm funções parecidas, tá? Mas o protótipo, ele é algo, até já para separar os dois, ele é algo que não necessariamente um dia chega na mão do cliente final, ou chega na mão, ou ele é implementado, tá? A fase de protótipo ou prototipagem, ela acontece dentro de um grande laboratório, digamos assim. É o momento onde você vai começar a, de fato, ilustrar e dar vida ao que você está desenhando como solução, para você começar a mostrar para as pessoas ou começar a testar algumas hipóteses ou algumas coisas que você começou a levantar na fase inicial, lá na fase de ideação, tá? Então, o protótipo, ele tem uma função explícita e única de gerar aprendizado, tá? E o que é aprendizado? É entender mais sobre a tua solução, é entender mais sobre o problema. E qual que é o MVP? MVP é o acrônimo em inglês de Minimum Viable Product, tá? É produto mínimo viável. Diferente do protótipo, o MVP, ele é algo que necessariamente é funcional, ou seja, se você apertar no botãozinho ali, ele funciona, se você rodar a chave de ignição, ele vai ligar, ele é algo que funciona, tá? Ele é, digamos assim, a menor unidade do que você está disposto a um dia desenvolver e que entrega algum valor dentro de um cenário XYZ, algo que as pessoas de fato podem usar, algo que as pessoas de fato podem já sentir o que tem de valor no que você está desenhando, tá? E o produto final a gente não precisa falar, né? O produto final que a gente deseja, o nosso, digamos assim, a nossa visão mais de longo prazo do que a gente está desenhando, então a gente consegue olhar para o produto sendo algo bem complexo, mas numa escala maior, ele pode ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. Ou nesse cenário aqui, né, o protótipo inicial do Donuts, o que seria o MVP do Donuts e o que seria um produto final de um Donuts, né? Então aqui acho que fica claro essa ilustração dentro dessa discussão que a gente está tendo agora. Mas basicamente, uma das razões pela qual o protótipo e MVP são muitas vezes confundidas é porque ambos são focados em aprendizado, tá? Ambos são focados em aprendizado. A diferença entre os dois é justamente essa, um necessariamente é funcional e um necessariamente você entrega para o teu cliente, para a pessoa que vai usar essa tua solução. E o MVP, ele tem uma outra característica que é aprender outras dinâmicas dessa solução que você está desenvolvendo, que não é necessariamente problema e solução, tá? Aqui você começa a entrar em algumas características de mercado, de custos, de unidades econômicas. Então, o MVP, ele pode ser uma ferramenta não só para você aprender ou entender como o teu potencial cliente ou pessoa que vai usar a sua solução,
como ela interage, ela usa, mas também como funciona toda a dinâmica de você colocar isso no mercado, de você implementar, por exemplo, dentro de uma reserva de Mata Atlântica e características como essa, tá? Então, o MVP, ele é um aprendizado numa escala um pouco maior, para uma fase um pouco mais avançada de projeto. Protótipo é uma fase inicial, é a primeira coisa que você constrói. E o protótipo, quando a gente fala de aprendizado, ele serve justamente para a parte de experimentação, tá? Então, quando a gente comentou hoje na live da manhã sobre que o método, né, a metodologia de gestão de startup, ela é muito correlacionada à Toyota e muito correlacionada à metodologia de pesquisa científica, basicamente porque ela tem esses steps, tá? Então, o protótipo ele encaixa muito bem na fase de experimentação, que vai gerar algum modelo de validação, que vai gerar algum dado que você vai, a partir desse dado, você vai ter insights para você começar a questionar a tua hipótese inicial, tá? Então, você gera uma hipótese inicial. O que é a hipótese? É o somatório do problema com a solução que vocês fizeram. Daí, a partir do momento que você definiu problema e solução, você fala, cara, como é que a gente vai testar para ver se faz sentido ou não isso que a gente está fazendo agora? Será que faz sentido mesmo? Será que a gente está certo? Como que a gente vai experimentar? Quais são os passos para a gente tornar e criar um modelo de experimento onde a gente consegue testar essa nossa hipótese, tá? Então, esse primeiro laboratório de experimentação você vai desenhar com o protótipo, e o objetivo do protótipo é justamente você levantar algum tipo de aprendizado, e esses dados que você vai gerar ali no finalzinho do funil aqui de validação, você vai voltar lá para o começo e você vai questionar absolutamente tudo do que você fez, o que funcionou, o que não funcionou, etc, 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 tá? E mais uma vez, né, isso é visto dentro de N metodologias. Começou lá na Toyota, foi para o Scrum. Para quem não conhece o Scrum, ele é uma metodologia ágil bastante usada. Ele, junto com outras metodologias ágeis, eles começaram a ser implementados ali no finalzinho da década de 80, e muito voltado à produção de software, tá? E isso foi evoluindo, e basicamente hoje ele é uma metodologia aceita e implementada em diferentes áreas, e a startup enxuta, né, o conceito de gestão ágil utilizando startup enxuta é um conceito muito parecido, e todos eles derivam da Toyota. A única coisa é que startup enxuta é algo mais aplicado à produção de negócios, né, ou gestão de projetos, na minha opinião. E todos eles se baseiam muito no conceito de Toyota, né? O modelo enxuto de produção da Toyota, que tem por base esse modelo também de hipótese, experimentação e validação, que no final das contas também é relacionado à metodologia de pesquisa científica, tá? E quando a gente vai olhar a definição de protótipo, a definição que eu também mais gosto de prototipagem. Prototipagem é a fase de desenvolvimento de um produto, lembrando que, né, o que significa produto, com o menor esforço possível para validar de forma explícita se as teses defendidas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, é um processo para você começar a literalmente validar se o que você está construindo faz sentido ou não faz sentido, e se fizer sentido, o porquê ele está fazendo sentido, e se não faz sentido, o porquê ele não faz sentido, tá? É onde se começa a entender o porquê das coisas, e por isso que por isso que se fala muito, né, os jargões hoje enfim, desse universo de inovação, né, falhar rápido. Você nunca faz um protótipo com o objetivo de falhar o protótipo, mas como você fez algo muito rápido, por exemplo, dentro do hackathon, em 3 dias, você consegue botar um protótipo de pé, a falha não teve um custo tão grande, tá? Como costuma ter naqueles casos de elefantes brancos que a gente comentou no começo da apresentação. Então, por que a falha ela é aceita num processo de inovação? Porque normalmente ela é uma falha incremental, ela é uma falha pequena, que não teve um prejuízo nem financeiro, nem de tempo muito grande, tá? Mas o objetivo de um processo de validação e o objetivo de um processo de prototipagem nunca é a falha, e sim você aprender de forma explícita se o que você definiu na tua fase de ideação, ela faz sentido ou ela não faz sentido, se é verdadeiro ou falso, tá? Então, esse é o único objetivo do protótipo, você entender se o que você desenhou lá no começo, ali atrás, se é verdadeiro ou falso.
se é verdadeiro, por que é verdadeiro, se é falso, por que é falso. Daí, com os dados que você aprendeu, com as informações que você conseguiu levantar na tua fase de prototipagem, você volta lá literalmente você volta para a fase de ideação e começa a questionar as coisas do porquê deu certo ou do porquê não deu certo, tá? Então, é basicamente esse conceito. Não é o objetivo não é a falha, o objetivo é o aprendizado que você pode gerar dentro de um processo como esse. Já respondendo algumas das perguntas que apareceram durante o dia e na live hoje de manhã, protótipo não necessariamente é um produto funcionando, protótipo não necessariamente é tecnologia, tá? E a gente vai abordar aqui alguns conceitos referentes a isso, tá? O protótipo, ele pode ser uma maquete, o protótipo, ele pode ser uma simulação em 3D, o protótipo pode ser um desenho de telas usando Figma, Adobe XD, ou seja lá o que for. O protótipo, ele sim pode ser funcional, se vocês conseguirem construir um produto funcional em tempo recorde, a gente já viu isso acontecer, é um exemplo de produto, como ele pode ser funcional. Então, o protótipo, ele é a menor unidade possível de produto, o menor esforço possível que você consegue construir o mais rápido possível para você extrair informações de pessoas que são relacionadas à temática que você está discutindo. Então, ele tem por objetivo gerar aprendizado, ele não é necessariamente produto, e muitas das vezes ele não é tecnologia, tá? Ou a tecnologia que um dia você deseja desenvolver. Muitas vezes, e quase sempre, o protótipo ele não é algo bonito, tá? Pelo contrário, o protótipo ele é uma fase de produto que ele tem licença poética para ser feio, tá? O protótipo ele pode ser algo feio, principalmente se o protótipo ele for funcional, né? Ou seja, se desenhou ali uma simulação cheia de fio pendurado ou um desenho de telas que você acabou fazendo no software que você conhecia, sei lá, usando inclusive o PowerPoint, o que a gente já viu acontecer. O objetivo do protótipo ele também não é ser bonito, ele não é ser algo maravilhoso, mas ele tem normalmente mais licença poética para ser feio em cenários onde ele é funcional, tá? Então, se vocês forem fazer um protótipo e ele ficar feio, desde que ele seja funcional, às vezes não é um problema tão grande, e isso faz parte do processo, tá? E quando a gente fala de aprendizado, e mais uma vez focando, batendo na tecla de que o objetivo do protótipo é gerar aprendizado, para ver se a tese que vocês desenharam ela faz sentido ou não, a gente tem que definir o que é aprendizado, tá? E definir o que é aprendizado dentro desse contexto de hackathon e dentro disso que a gente está falando existe um problema, existe uma hipótese de solução que foi desenhada, e o aprendizado que a gente chama é justamente entender como que problema e solução se conectam, tá? E lembra que eu falei para vocês que isso é difícil? Isso realmente é difícil, às vezes, porque muitas vezes a gente começa errado. E quando a gente começa errado, a gente tem que mudar a nossa tese e as nossas hipóteses o mais rápido possível, rodando um aprendizado, rodando uma interação de aprendizado, utilizando uma ferramenta como protótipo, acaba sendo uma ferramenta, um modelo muito interessante para você conseguir conectar essas duas peças, tá? E normalmente quando você conecta essas duas peças, significa que você tem uma hipótese muito forte e isso tende a estar mais próximo do que vai funcionar no cenário real, tá? Então, o aprendizado dentro desse contexto nada mais é que o processo de você conseguir conectar de forma muito clara o teu problema, a tua problemática que você definiu na fase de ideação com a solução que vocês estão dispostos a desenvolver, tá? Então, isso é aprendizado e o protótipo, ele é a primeira ferramenta que vocês vão utilizar para fazer esse processo, beleza? E como é que você prototipa e como é que você define algumas características, né? Algumas boas práticas dentro dessa etapa de experimentação. A primeira delas é começar com perguntas difíceis. Veja que a gente está batendo bastante nessa tecla de matar a ideia, tá? O objetivo de vocês como gestores de projetos dentro de um hackathon ou dentro de qualquer outro projeto é fazer perguntas difíceis, questionar o máximo possível a tua ideia, tá? Matar a ideia o quanto antes, porque quanto antes você mata a ideia, menos ela custou, digamos assim, né? Você conseguir matar ela o quanto antes. E se você não conseguir matar a tua ideia,
e você se esforçou para isso, você se esforçou mesmo com todas as suas forças, e o teu time também se esforçou com todas as suas forças para matar a ideia e ela não morreu, significa que ela é boa e que vale a pena você continuar levando ela para frente, tá? Então esse é o conceito de desenvolver e matar a ideia, e perguntas difíceis é um processo interessante. Se vocês falam que vocês têm uma metodologia para proteger espécies nativas ameaçadas de extinção, utilizando o turismo ecológico, e que isso está relacionado à conscientização das pessoas por meio da prática de turismo ecológico, o interessante é você pegar e começar a questionar o teu projeto desde o começo. Por que o turismo ecológico ele conscientiza pessoas, e por que conscientizar pessoas vai impactar diretamente na conservação das espécies da grande reserva, tá? Então, perguntas difíceis. Como que, de fato, a conscientização das pessoas se correlaciona com isso? Como, de fato, construir uma comunidade que consegue explorar os bens naturais da região sem danificar esses bens naturais, ou sem ameaçar esses bens naturais, pode, de fato, afetar diretamente esse ecossistema. Quando você desenvolve um projeto e você começa a olhar com essa ótica, você começa a levantar perguntas que, de fato, são, às vezes, difíceis de responder. E essas perguntas difíceis de responder são as mais interessantes para você questionar no processo de validação, que é a etapa que vem logo depois da prototipagem, tá? Então, façam perguntas difíceis do projeto de vocês. Perguntas difíceis são aquelas que matam o projeto, tá? Então, e sempre que você conseguir correlacionar isso a dados, a métricas que foram trazidos pela organização, né, pela Fundação Grupo Boticário e também pela Fundação Araucária, é interessante para você começar a entender e começar a, de fato, questionar a eficiência da solução que vocês estão desenvolvendo, tá? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, definir primeiras métricas, ou seja, se de alguma forma vocês conseguirem comprovar por meio de unidades de medida, tá? Por números, que o projeto de vocês ele pode ter um impacto nos números atuais, isso também é uma forma interessante. Por exemplo, o número de microempresas na região da grande Mata Atlântica aqui da Serra. Esse é um caminho interessante também de se olhar. Então, beleza, quantas microempresas existem hoje? Qual que é o tempo de vida dessas microempresas? Pô, daí você vai começar a ver que existe uma mortalidade muito grande. As pessoas abrem e elas quebram empresas. Por que empresas abrem e quebram dessa região? Porque eles não têm um sistema muito interessante, porque eles não têm um modelo muito claro de gestão de fluxo de caixa. Talvez se a gente começar a trabalhar o fluxo de caixa deles baseado em sazonalidade, já que o turismo ele é algo que é extremamente sazonal, talvez a gente possa ajudar a diminuir a mortalidade das empresas. Veja, problema, mortalidade das empresas. Solução, desenvolver um fluxo de caixa que respeita a sazonalidade dos negócios de turismo, tá? Então, isso que eu acabei de desenhar agora aqui é uma hipótese, e o próximo passo é começar a testar, começar a validar se de fato as empresas as microempresas que têm uma taxa baixa de sobrevivência dessa região hipotética, elas sofrem com isso, elas sofrem com fluxo de caixa, ou talvez a mortalidade aconteça por outra razão, tá? Então, você começar a entender as métricas que se correlacionam problema e solução é um passo interessante para entender se a solução um dia vai fazer sentido ou não, tá? Definir o que é aprendizado válido, ela bate muito dentro desses dois conceitos. Perguntas difíceis e correlação entre métricas e a resposta das perguntas. Se você conseguir definir boas perguntas, e boas perguntas são aquelas que são difíceis de responder, e um bom leque de primeiras métricas do que vocês estão desenhando, normalmente, se você chega numa etapa final de validação, você tem algo concreto para falar se deu certo, se deu errado, tá? O somatório de perguntas difíceis com as primeiras métricas é o que vai definir o que é aprendizado válido, beleza? E, por último, como eu comentei, lei do mínimo esforço. Como é que você vai fazer tudo isso com o menor esforço possível? O que é menor esforço possível? Menor tempo e menor capital para você desenvolver, começar a testar e validar as teses, tá? Lei do mínimo esforço é algo que, à primeira vista, quando a gente olha para tudo isso que a gente questionou aqui, tende a ser meio assustador, mas é muito viável, e principalmente quando a gente olha para a área de software, tá? Desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas a software, isso tende a ser um pouco mais fácil, tá?
Quando a gente fala quando a gente fala de hardware e de infraestrutura, de forma geral, isso tende a ser mais complicado, esse processo de validação. Mas ambos você consegue trabalhar com simulações, tá? Maquete, literalmente prototipagem de hardware, você consegue trabalhar com simuladores. A gente teve casos fantásticos em outros hackathons de equipes que usaram Minecraft como ferramenta de validação e que criaram simulações no Minecraft para mostrar como que funciona a tese, para mostrar como funcionaria a solução. Então, a lei do mínimo esforço, ela passa por aí. Qual é a menor quantidade de passos possível para você gerar o maior aprendizado possível dentro desse processo, tá? E quando a gente olha especificamente para software, uma coisa que é super comum no processo de prototipagem e validação é você não construir nada. Você não construir muita coisa, mas você começar a testar suas teses de uma forma um pouco diferente. Em vez de você pegar e construir um produto para você ver se ele faz sentido ou não, mais interessante talvez seja pegar soluções que já existem no mercado, que você possa agrupar e usar de forma conjunta, que gere algum tipo de produto, digamos assim, tá? Então, isso é super comum no mercado de startup e no mercado de inovação e produção de software. Em vez de você pegar e produzir uma plataforma para ver se líderes comunitários e agentes do turismo podem trabalhar juntos de alguma forma, você pode usar uma ferramenta como o WhatsApp, em vez de construir uma plataforma como essa primeiro. Comece com um grupo de WhatsApp, entenda quais são as características dessas duas pessoas e essas interações dentro de grupos de WhatsApp, quais são os problemas, quais são as dificuldades, daí você passa para o próximo passo, que é definir outras fases de produto, tá? Ah, beleza, eu descobri que, na verdade, a mortalidade das microempresas da região, elas são causadas por descuidos tributários, porque elas não tiveram uma consultoria tributária. E eu realmente acredito que fazer e produzir conteúdo focado em modelos de tributação para essa região, utilizando alguma plataforma, pode ser algo interessante. Em vez de você pegar e construir a plataforma para validar a tua tese, você pode usar o YouTube e um grupo de WhatsApp, onde você produz o conteúdo no YouTube e compartilha com essas pessoas, com essas microempresas, utilizando o WhatsApp, tá? Então, esse momento é um momento que a criatividade conta muito, tá? Você olhar para o mercado, você olhar o que tem disponível de solução já no mercado, entender como você pode correlacionar essas soluções e usar isso a teu favor para você começar a validar e prototipar. Então, quando a gente fala, quando eu falei ali agora há pouco sobre o Frankenstein, muitas vezes o Frankenstein é esse processo, você usar várias ferramentas para fazer isso, tá? Exemplo, a gente faz isso na Panic Lobster, tá? A gente tem parte da nossa plataforma, a gente desenvolveu, a gente já tem solução tecnológica desenvolvida que faz sentido para o mercado, porém tem muita coisa que a gente não desenvolveu ainda e que a gente não sabe por onde começar, não sabia, ou a gente já tem várias pistas muito interessantes. O Discord é uma delas. O Discord não é uma ferramenta da Panic Lobster, mas a gente integrou a nossa plataforma com o Discord. Então, por exemplo, todo o processo de login, entrega de projetos, hoje a gente faz montagem de times, a gente faz com parte das tecnologias que a gente desenvolveu. Porém, imagine se a gente tivesse parado lá atrás e falado, cara, quando a gente quiser fazer hackathon online, a gente vai ter que desenvolver uma plataforma de comunicação, etc, etc, etc. A gente não estaria no mercado ainda, tá? O que a gente viu? Existe o Discord, conseguimos integrar, então beleza, a gente fez todo um processo de integração e a gente entrega valor hoje já para várias empresas trabalhando com ferramentas terceiras, tá? Então essa é um processo super interessante que vale a pena ter em mente, que muitas vezes para você validar, para você rodar um processo de aprendizagem, nem sempre e muitas vezes você não precisa nem desenvolver código, tá? E em várias etapas posteriores, é super comum você ver empresas operando desse jeito e colocando uma landing page na frente, colocando uma página de internet na frente, com um sistema de cadastro, com um modelo super sofisticado e bonitinho para atender as primeiras demandas dessa solução. E o que você tem por trás rodando? Você tem por trás rodando ferramentas terceiras, tá? Então, esse processo incremental de produção de produto, ele é muito eficiente, porque você pode errar, porque o erro ele é permitido porque ele tem baixo custo no final do dia, tá? Então, isso é algo que vale ter em mente, e isso é uma metodologia, isso é um processo que é muito válido numa
em qualquer processo, desde de você elaborar o teu TCC, no momento que você for construir uma empresa, que você quiser lançar de fato uma empresa, ou a tua tese de doutorado, tem muitas coisas que você pode se apoderar dessa metodologia, desse modelo incremental de produção de valor, digamos assim, que acaba sendo eficiente, tá? Porque imagine que daí no meio desse processo aqui, ó, tá? Você vai lá e entendeu que na verdade as empresas quebravam, existe uma alta mortalidade de pequenas empresas na região por conta de desconhecimento de alguns modelos tributários, e daí você faz isso, você bota a tua landing page, você começa a rodar, e você descobre que não é isso, que é uma questão legal mais profunda, é a forma como essas empresas lidam com legislação relacionada à conservação. Muda completamente a tua tese, entendeu? Então, esse processo de correlacionar e trabalhar de forma incremental permite você ficar voltando e mudando a tua dinâmica de negócio sem muito custo, até a hora que você tiver, de fato, uma tese que é problema e hipótese claros, para você poder focar bastante esforço, beleza? Então, o protótipo, mais uma vez, ele se encaixa nessa fase de experimentação que tem por objetivo gerar aprendizado, tá? E nesse momento, também começa a pipocar algumas coisas como o mapa de produto, tá? O roadmap, que é basicamente você pegar esse monstro aqui, né, que provavelmente vocês vão construir um monstro meio enjambrado, mas é essa a ideia, isso é um protótipo, porque o objetivo dele, mais uma vez, é gerar aprendizado, mas a partir desse aprendizado que você começa a gerar, começa a fazer muito mais sentido quais tecnologias você pode usar lá no futuro, tá? Por quê? Tecnologia é caro, tá, galera? Tecnologia é algo caro. Quando você fala de inteligência artificial, quando você fala de machine learning, você está falando de algo caro. Quando você fala de AWS, blockchain, realidade virtual, são produtos que tendem a ser caros de se desenvolver, tá? Mas é interessante você rodar nesse modelo meio Frankenstein, numa fase inicial, porque rodar no Frankenstein vai te dar insights e formas de pensar e entender quais tecnologias vão fazer sentido você implementar no futuro, tá? E esse mapa de produto, que é uma coisa que a gente pede, inclusive, aqui no Hackathon que vocês façam, é justamente para vocês não limitarem a visão de vocês do produto, dessa fase inicial, desse primeiro passo do projeto, e sim vocês começarem a olhar, beleza, cara, a gente rodou aqui um processo de interação, a gente rodou um processo de prototipagem, que a gente descobriu que, realidade virtual é algo que vai fazer bastante sentido, porque realidade virtual a gente pode levar treinamento a unidades de conservação sem necessariamente deslocar pessoas, e a gente pode treinar as pessoas e, consequentemente, a gente treina uma população usando realidade virtual dentro de algum conceito que a gente está disposto a desenvolver. Ou não, a gente consegue usar análise de meteorológicas de satélites para identificar, utilizando inteligência artificial, para identificar potenciais focos de incêndio que podem acontecer ano que vem, ou utilizar algum tipo de análise preditiva. Daí aí você começa a entender quais são as tecnologias e qual que de fato é o impacto e qual ferramenta você vai utilizar para tornar o teu produto escalável e levar isso daí para levar para outras fronteiras e fugir enfim, de um modelo um pouco menos escalável, tá? Então é super interessante trabalhar nesse modelo incremental, onde você sai da etapa de Frankenstein e pouco a pouco você vai caminhando ao longo do desenvolvimento, da interação de produtos que você vai fazer. Um dia você chega lá na tecnologia de altíssimo nível que muitas vezes a gente deseja, tá? E, como eu comentei com vocês, né, esse processo, né, a gestão de produtos, nessa ótica de metodologias ágeis, que tem esse conceito de interação, né, se trabalhar literalmente versão 0, versão 0.1, versão 0.2, versão 0.3, 1, 2 e assim por diante, um dia você chegar num processo. E lembre-se, sejam criativos nessa etapa e procurem olhar para ferramentas que já estão dispostas no mercado que podem ajudar vocês a validar a tese de vocês com mais clareza, tá? E muitas vezes um grupo de WhatsApp que pode ajudar vocês mais do que construir uma plataforma ou pensar em algo maluco. E
E às vezes quando a gente apresenta isso, né, parece assim, pô, cara, trabalhar dessa forma, será que é algo que faz sentido? Um negócio que pode ser um Frankenstein meio esquisito, né? Mas e será que dá para conservar? Será que dá para pensar em projetos ambiciosos dessa forma? E projetos que de fato salvem o planeta ou que gerem algum tipo de impacto ou que produza uma tecnologia de altíssimo nível, trabalhando com isso, né? E a resposta é sim, né? A resposta tem vários casos que surgiram de modelos parecidos com esse, que implementam culturas como essa e que desenvolvem produtos fantásticos. Uma delas, eu não curto muito usar, até por uma questão de tornar mais próximo, assim, eu não gosto muito de usar, né, exemplo de Apple, Uber e as grandes de tecnologia, porque acaba sendo algo muito abstrato e parece muito distante, né? Mas é uma que eu gosto muito de usar, porque essa cultura de prototipagem é muito enraizada, e eles fazem isso de forma brilhante, é a SpaceX, tá? SpaceX, para quem não conhece, é uma empresa de foguete americana, e é uma indústria que sofria, enfim, basicamente de um prejuízo insustentável, que basicamente todas as vezes que se lançava um foguete, o foguete explodia e eles perdiam, né? Construir um foguete de novo, lá vai mais 300 milhões de dólares para se construir um foguete, para você pegar e lançar e explodir o foguete de novo, e basicamente era um negócio inviável. E a SpaceX, ela criou uma tese, né? A tese era, cara, se toda vez que a gente lançar um foguete, a gente pousar o foguete de volta, igual a gente faz na indústria aeronáutica, né? Aviões, imagine se toda vez que você fosse voar, o avião fosse destruído logo depois. Ia ser provavelmente impossível viajar, né? E basicamente, baseado nesse conceito, eles falaram, pô, acho que se a gente construir foguete que vai para o espaço e volta e pousa, isso pode reduzir drasticamente o custo de operação de você colocar satélite no espaço. E, de fato, eles conseguiram comprovar isso. E como que eles comprovaram isso? Por um método muito incremental de prototipagem. Prototipagem. Mas, assim, prototipagem ao extremo. Desde fazer, literalmente, uma maquete de simulações em softwares de termodinâmica, a de fato, construir protótipos reais que voavam muito baixo. E, incrementalmente, eles foram construindo e chegaram, basicamente, nessa imagem que foi muito emblemática em 2018. Que não é reversa, né? Eram 2 foguetes literalmente voltando do espaço, e o mais interessante era porque eram 3 estágios, né? Foi a primeira vez que foi lançado um foguete de 3 estágios, que a ideia era retornar os 3 estágios. Eles não conseguiram retornar os 3, só retornaram os 2. E, aliás, eram 2 estágios, né? Eles só conseguiram retornar o primeiro estágio do foguete, que são esses 2 foguetes pousando. E o terceiro, eles tentaram pousar, mas ele chegou, acabou o combustível e acabou explodindo. Mas conseguiram recuperar 2, tá? Então, esse processo incremental, sim, ele pode gerar tecnologia de altíssimo nível, e sim, ele pode gerar, assim, soluções fantásticas como essa, tá? E, mais uma vez, eles estão prototipando agora esse foguete aqui, bem maior, né? Esse aqui é o primeiro protótipo que eles construíram na SpaceX. E esse outro protótipo aqui que eles estão construindo, na verdade, é só a ponta do foguete. É um foguete bem maior. Esse aqui é só a ponta, tá? Só para você ter uma ideia do tamanho desse negócio, olha aqui as pessoas. Então, é possível, por meio de prototipagem, em um modelo como esse, você chegar a uma solução viável e sofisticada. E prototipagem, e voltando àquele case ali que eu trouxe para vocês, da ferramenta, se você um dia, num processo de validação, no processo de produção de algum produto, né, como gestor de projetos, você começa a entrevistar pessoas e você começa a conversar e descobre que parafusos soltos são de fato um problema, e você vê que isso existe na casa de várias pessoas e que pessoas sofrem por alguma razão por terem esses parafusos soltos, você não necessariamente precisa, num primeiro momento, construir uma chave Phillips para apertar esses parafusos, tá? Você pode desenhar uma chave Phillips e chegar na casa das pessoas, às vezes, com uma faca de serra e começar a mostrar o benefício de que apertar parafuso pode ter, tá?
para você entender quais são as dinâmicas, para entender qual que é o tipo de parafuso, qual que é a bitola certa que você tem que desenhar, para a hora que você for desenhar a tua chave de fenda com a chave Phillips, você vai já fazer ela do tamanho certo e sem necessariamente você construir nenhum produto usando alguma ferramenta que você já tem em casa, tá? Só trazendo algo meio metafórico aqui de como funciona e como você pode pensar esse processo de prototipagem. E tem uma frase que é muito boa, que eu gosto, que também está relacionada às definições de inovação, que é... Como é que era mesmo? Inovar, o processo de inovação, ele não é você construir algo com as ferramentas que você precisa. O processo de inovação é você construir algo com as ferramentas que você tem e com as pessoas que você tem, tá? Então, e vai muito por aqui. Se você não tem uma chave Phillips ainda, talvez seja o caso de você começar com uma faca de serra para daí depois você descobrir qual que é a ferramenta certa e produzir a ferramenta certa. Beleza? Alguns livros, algumas coisas que eu gosto sempre de compartilhar aqui, que tem muito a ver com essa discussão, e algumas delas também muito relacionadas à temática de conservação, tá? Sobre startup, modelo de startup de gestão, a IdeaCast da Harvard Business Review, muito bom. É em inglês, mas o conteúdo que eles trazem é fantástico. Também Master of Scale, tem vários cases relacionados a esse tipo de modelo de trabalho, que é super interessante. O Y Combinator é um canal do YouTube de uma aceleradora, uma das aceleradoras de startup mais importantes do mundo. Muito bom, conteúdo bem profundo sobre bastante coisa que a gente discutiu aqui. Custerzack, eu não sei como é que se pronuncia, mas é um canal de animação alemã, se eu não me engano, e eles produzem bastante conteúdo sobre sustentabilidade, desafios da geração de energia renovável e entre outras temáticas que vale bastante a pena conferir. E é legal que toda a animação que eles fazem, apesar de ter um tom bastante lúdico, eles trazem vários materiais científicos onde eles pautam a produção de animação deles, tá? Já na parte dessas temáticas relacionadas à produção de produto, o livro o The Lean Product Playbook é um livro muito bom que discute esse tema. Ele tem a versão em português, tá? Startup Enxuta é a bíblia que define basicamente as boas práticas de startup. O livro de Scrum, muito bom. Cruzando o Abismo já é uma temática mais relacionada a marketing, mas também é interessante. E eu só coloquei mais um aqui hoje na pressa, porque alguém falou ali que o legal dos hackathons da Panic Lobster é que eles deixam a gente dormir, né? Porque hackathon normalmente tem essa coisa da galera virar à noite e tal. E tem um livro muito bom que é Porque Nós Dormimos, de um neurocientista britânico, que ele discute a fundo sobre a necessidade do sono e a importância do sono. E essa é uma das razões também porque a gente gosta que as pessoas durmam durante o hackathon. Já aqui o resto são os livros do Yuval Noah, que são uma provocação e tanto, desde as 21 lições do século XXI até os 2 primeiros que ele escreveu, que são bem bons. Beleza, galera? Agora vamos a perguntas do Conservatom. Voltando ao chat. Boa! Tiago, bastante pergunta aqui em relação ao produto, né? Porque a gente tem aqui soluções que não envolvem necessariamente um software, uma tecnologia. Então, o pessoal quer saber aqui como é que faz isso, como é que você entrega, né, um protótipo. Pode falar, Marion, manda ver. Eu estava com a mesma dúvida, Tiago, e daí até fiz uma cola aqui, falei assim, de tudo que você falou, eu tirei 3 coisas bem importantes aqui sobre esse assunto que a Ana trouxe e que realmente várias pessoas perguntaram. Me corrige se eu estou errada. Protótipo, nesse caso nosso, aqui do Conservatom, ele poderia envolver 3 coisas. Uma que é muito o que você falou, de produto, de tecnologia, alguma coisa que você é mais concreta, que você pega, faz uma maquete e tal. Sim, poderia ser, acho que, né, acho que talvez a forma mais clássica da gente explicar o que é um protótipo, né? Aí eu pensei assim, novos arranjos, eu faço a coisa de um jeito e ela não está sendo muito assertiva, estou tendo problemas, eu preciso pensar em novas formas de fazer com outros parceiros e realizar arranjos
diferenciados, né? Isso poderia ser um protótipo também. E a terceira, replicações adaptadas de algo que já existe. Tá? Então, eu trouxe esses 3, queria que você comentasse, porque eu acho que isso vai trazer bastante luz ali a várias perguntas. Exatamente, tá? O protótipo é um ensaio, tá? É um ensaio de produto. Você vai ensaiar, você está dentro do laboratório, você pode errar, não tem problema, é um momento de ensaio que vai gerar aprendizado, tá? Então, se você tem uma metodologia, por exemplo, beleza, eu tenho uma metodologia que leva... que eu consigo levar, por exemplo, interesse a moradores sobre observação de pássaros. Tá? Eu consigo gerar esse interesse por meio de uma metodologia de ensino, certo? O teu protótipo, ele pode ser um conteúdo online que você faça com essas crianças. Tá? Então, beleza, eu rodei aqui, eu peguei a minha metodologia, a gente não está podendo ter contato, mas a gente se reuniu num grupo de WhatsApp, liguei via WhatsApp para essas crianças, conversei com os pais, a gente fez esse laboratório e no final eu rodei um questionário para coletar o feedback que eles tiveram. No dia seguinte, 2 crianças foram observar pássaros na região e bateram foto e mandaram para mim. Tá? Ou seja, você pode gerar, até mesmo com uma metodologia que às vezes passa a ser algo mais intangível, você consegue rodar de forma muito rápida e coletar esse feedback. Então, pensem no protótipo como um método de ensaio do que você está projetando como tese, tá? Então, você consegue rodar um protótipo de metodologia, você consegue rodar um protótipo de algo de hardware, você consegue rodar um protótipo de infraestrutura e você consegue rodar um protótipo, sim, de software, né? Puramente software. O software, ele acaba sendo mais fácil dentro do cenário, tá? Porém, por exemplo, beleza, cara, eu realmente acredito que dá para usar hidrovias na região da Mata Atlântica aqui, da Grande Reserva, utilizando tal tipo de meio. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer isso por meio de simuladores. Ou tal tipo de motor pode fazer sentido dentro desse contexto. Desenhe esse tipo de motor, se for o caso no papel, desenhe esse tipo de motor utilizando algum software, caso você tenha, faça algum tipo de simulação que você consiga demonstrar a tua tese. Ou, se você não conseguir fazer nada disso, usa o Minecraft, que foi o que a galera fez, que foi super interessante, tá? Eu vou trazer o caso do Minecraft aqui, Marion, porque eu acho que tem tudo a ver com isso, tá? Esse, se eu não me engano, foi o ganhador, inclusive, né, Ana? Foram os vencedores do Hackathon Electric Call, né? Electric Call, de vaca em inglês. Eles tinham como tese, a ideia do Hackathon era soluções para energias renováveis, tá? E eles tinham como tese um tipo de tecnologia que é o eletropiezo, que é um tipo de cristal que, quando ele sofre pressão, ele gera eletricidade, tá? E eles pesquisaram exatamente isso que a Marion falou. Eles viram que na China eles estão colocando isso em estrada, eles viram que tem várias fábricas da China que estão utilizando isso no chão da fábrica, porque tem bastante fluxo de gente, e as pessoas pisando geram energia que vão para um grupo de baterias, e esse tipo de energia eles estão usando para realimentar a fábrica, tá? Eles viram, pesquisaram, encontraram os custos e viram que o custo de implementação e o watt-hora, né, o custo por watt dessas placas de eletropiezo, elas são acessíveis comparadas a placas fotovoltaicas. E eles desenharam, eles falaram, cara, se a gente colocar isso no pátio das escolas e onde tem onde tem a criação das vacas, as vacas vão pisar ali e vai gerar eletricidade, a gente joga isso para uma bateria e a gente consegue alimentar as ordenhadeiras por meio dessas baterias. E como que eles fizeram isso? Primeiro, eles trouxeram todo esse embasamento científico, trouxeram case de outras regiões e mostraram o funcionamento usando o Minecraft. Desenharam a escola no Minecraft, colocaram os eletropiezos no chão e fizeram esse processo. Olha aqui, então, quando passa a pessoa aqui, vai gerar tal tipo de eletricidade que vai para a bateria, etc, etc, etc. Mostraram visualmente a tese deles e fizeram um bom pitch no final, com tudo isso, com todo esse contexto. E basicamente envolve infraestrutura, um hardware e a solução e a forma criativa que eles usaram o Minecraft, tá? Nada sofisticado, mas que mostrava visualmente como a solução deles ia funcionar.
Por exemplo, então a Ana Stege, inclusive, está aqui, que foi a ganhadora desse hackathon, ela está participando. Está aqui e fez uma pergunta também. Então ela perguntou assim, o projeto da minha equipe é a implementação de um novo método de trabalho que não requer necessariamente de um software. Então, como que ela pode fazer um protótipo nesse caso? Um fluxograma, ele bastaria? Peraí, desculpa, perdi a pergunta. O projeto da equipe dela é uma implementação de um novo método de trabalho. Então, ele não é necessariamente um software. Então, como que ela faz um protótipo de um novo método de trabalho? Tá, você teria que rodar o ideal seria você rodar isso com um grupo pequeno de amostragem. Esse é um novo método, ele é ainda mais fácil de implementar e de você rodar, porque você não tem que produzir nada fora o método, correto? Tipo, você não tem que... eu tenho horas de programação, eu tenho horas de sketch que eu tenho que calcular para eu poder rodar um protótipo. Como é um método, é uma metodologia, você literalmente consegue fazer isso amanhã, se for o caso, tá? Um grupo que pode ser de 5 pessoas, de 3 pessoas, aonde você apresenta essa metodologia e depois você coleta feedback sobre ela, tá? E já nesse teu modelo, nesse teu método que você for rodar, você pode colocar pessoas que são relacionadas, que são diretamente impactadas com esse novo método de trabalho, e você pode colocar especialistas, por exemplo, mentores do hackathon, para estarem ali para depois, a hora que terminar esse teu pequeno laboratório que você for rodar, para já te darem feedback. Cara, eu achei muito legal essa tua metodologia, inclusive eu já vi alguém rodando isso em outro lugar. Dá uma pesquisada sobre essa temática, porque isso pode te ajudar, inclusive, a otimizar e aprimorar o teu método, tá? Então, isso pode ser... fica ainda mais fácil quando se fala de método, você começar literalmente amanhã a rodar um processo de validação. Eu estava olhando aqui, Ana e Thiago, tem a Mariana, ela faz uma pergunta também, como podemos validar a nossa ideia, protótipo online, pois não estamos em contato com produtores extrativistas, por exemplo, né? Então, eu fiquei imaginando a mesma coisa, eu acho que se encaixa também, eles podem não estar participando, né, do grupo, mas, de repente, ela pode contatar algum grupo de extrativistas, de produtores, e também fazer essa pesquisa aí de mercado, né? Perfeito. Se você está fazendo uma solução para produtores extrativistas, isso? Isso, produtores e extrativistas. Produtores extrativistas. Se você está fazendo uma solução para produtores extrativistas e você não tem contatos com produtores extrativistas, qual que é o teu primeiro aprendizado? Entende? Teu primeiro aprendizado, como é que eu faço para me conectar com essas pessoas? Porque senão não adianta você nem pensar na solução. Se você não conseguiu chegar neles ainda, tá? Então, se você tem uma solução para produtores extrativistas, e você não tem esse contato, a primeira coisa, precisa desse contato. Nem que seja com 1, com 2, tá? Hackathon, eu tenho certeza que você tem pessoas que podem te conectar com empresas e com pessoas que podem te ajudar nesse ponto. Daí, a partir do momento que você tem esse teu primeiro contato, daí você pode partir para a tua segunda fase de prototipagem e apresentar para eles. Pessoal, a gente está desenvolvendo uma solução, um método, um produto, ou seja lá o que for, que funciona assim, assim, assado. E aí, vamos testar? Funciona assim, beleza? Puxa, achei legal por conta disso. E aí começa um processo mais interativo de prototipagem. E o protótipo, ele nada mais é, na verdade, que você tentar mostrar como que funciona a solução que vocês estão sugerindo. Então, a forma que você conseguir mostrar para a gente que aquilo funciona, como aquilo funciona, né? Então, seja com pesquisa, seja com entrevista, com desenho, com foto, com mockup, com seja o que for, a gente precisa ver como que funcionaria essa tua solução. Então, até surgiu uma pergunta, se for um projeto de educação que incentive a divulgação de empreendimentos, pode ser, mas tem que ser algo que seja aplicável. Então, se ficar só no campo ali de educação ambiental, não funciona. Você tem que aplicar, tem que mostrar a aplicação disso, tem que mostrar como que isso funciona, tá? Isso que é importante. Eu vou dar um exemplo bem bom de metodologia, tá? Que se aplica, inclusive, no caso da Panic Cluster. A Panic Cluster, um dos produtos que a gente tem para ajudar startups a alavancar uma primeira rodada de investimento, tá? É uma metodologia. Existe um processo que a pessoa trabalha, esse processo que a pessoa trabalha tecnicamente, a nossa afirmação é que ela vai ter mais chance no final de ela fechar uma rodada de investimento, tá? O que eu preciso para rodar isso? Eu preciso de uma startup. Eu posso tentar com 2, mas se eu tiver 1 ou 2 startups onde eu começo a rodar e entender se eu posso ajudar ou não, ou entender quais são as mazelas que envolvem no processo de fundraising,
no processo de fechar uma rodada, eu já estou aprendendo sobre a solução que eu estou querendo propor para o mercado, tá? E nesse processo, quando a gente fala uma pergunta difícil de responder, tá? Beleza, a pergunta difícil que eu, como Panic Officer, tenho que responder é: no final do meu processo, no final do meu método, a startup levantou e fechou a rodada de investimento, sim ou não? Não. Por quê? Sim. Por quê? Porque daí, nesse processo, eu pego e, volto, beleza, ela não conseguiu porque aqui faltou isso, conversa com os investidores que ela conversou, qual foi o motivo, quais foram as dores, ou sim, ela conseguiu porque ela conversou com tantos investidores, esse processo estruturado ajudou ela a fazer isso, tá? Então, é um exemplo claro que cai diretamente com a fase e com a etapa de metodologia. Eu preciso de uma startup para rodar um protótipo de uma metodologia. Boa. Mais perguntas aí, pessoal? Mandem aí. Até teve mais uma aqui da Lorena. Já falamos um pouco, mas dá para reforçar. E como validar propostas de valor imaterial, que estão mais preocupadas com a conservação para além da produção de um valor de capital, do capital. Perfeito. Necessariamente estamos indo para um mundo onde a produção de valor de capital está diretamente relacionada à conservação, tá? A gente está vivendo isso aqui, eu moro em Curitiba, não sei se a Mariana mora em Curitiba também, mas a gente está vivendo uma das maiores estiagens da história do Paraná. Setembro foi o mês mais quente da história do planeta Terra, então, assim, existem várias razões pela qual o capital deve se preocupar com conservação, tá? Vários números, indicadores, e conservação, na minha opinião, Lorena, ela não é uma temática relacionada, ela não é uma temática imaterial, pelo contrário, ela é uma temática muito material, tá? Então, nessa provocação, a proposta de valor, eu acho que está muito relacionada a isso. A conservação, ela é sim considerada, inclusive quando a gente olha para a Fundação Grupo Boticário, é nítido a preocupação de uma organização com fins lucrativos preocupados com conservação, tá? E vale a pena explorar. Acho que essa é um caminho, e com certeza a Marion tem muito mais opinião do que eu sobre esse tema, né? Então, eu queria até reforçar a ideia da grande reserva, que está por trás da grande reserva, né? Então, assim, é lógico, a Fundação, ela trabalha pela conservação da natureza, né? Então, isso desde a criação dela, 30 anos atrás. Nesse decorrer da história da Fundação, a gente foi percebendo que quanto mais longe a gente está do valor do capital, mais difícil é você ter sucesso, né, para fazer com que as pessoas entendam a conservação como algo importante, enfim. Então, a gente veio aproximando. Quando a gente traz a grande reserva, o grande charada, sei lá, a grande surpresa disso é que a gente carrega um valor econômico de capital que carrega, grudadinho nele, a conservação da natureza. Então, por isso que a gente fala tanto de produção da natureza. Então, qualquer ação que pense conservação da natureza dentro da grande reserva, ela traz, sim, um impacto sobre o turismo, que é sobre a produção da natureza. O que aquela região está produzindo de natureza, que negócios, né, que empreendedores daquela região podem se aproveitar disso, obviamente, se aproveitar de uma maneira sustentável, né, mantendo a natureza da forma como ela é. Então, essa é o grande link, digamos assim, da grande reserva Mata Atlântica, é como aliar a conservação ao desenvolvimento. Então, se a solução for puramente de conservação, o grupo tem que fazer esse link com algum valor de capital, sim. Aonde que eu estou impactando nisso, né? Aonde que isso está me gerando um produto que pode ser trabalhado com algum empreendedor, com turismo, ou dentro da cadeia da sociobiodiversidade. Então, se eu estou trabalhando alguma solução de fiscalização, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação, onde eu vou inibir caçadores, inibir desmatamento, automaticamente eu estou melhorando
qualidade de água, automaticamente eu estou fazendo com que os animais se reproduzam e estejam, sejam mais aparentes para um turista observar. Então, tudo isso está interligado, né? Então, acho que essa é a grande inteligência, sabe? Talvez, não sei, o grande segredo por trás aí da Grande Reserva Mata Atlântica. Tem um pessoal que está falando que está falhando, vão avisando a gente aí. Às vezes é alguns links, às vezes tem algumas pessoas, caso você tenha dificuldade, esteja falhando, tem um botão reconectar ali em cima que pode te ajudar, tá? Às vezes se voltar para a sala já melhora. Lembrando que a live fica gravada, depois vocês podem conferir ela também no canal Programação. Ó, tem uma pergunta boa também aqui da Marieva. Como fazer uma boa prototipagem para projetos voltados à educação ecológica, tá? Quando a gente fala de educação, e quando a gente fala de especificamente educação ecológica, existe um resultado final esperado, tá? Qual que é o resultado final esperado desse processo educacional que você tem como objetivo? Eu tenho por objetivo reduzir o número de queimadas de uma região por meio de educação ecológica, tá? Digamos que esse é o contexto. O teu resultado final, do teu processo educacional, é você voltar para a região e você medir, você vê, pô, antes a gente tinha tantos números ou tantos focos de queimada por ano nessa região, e hoje a gente tem menos, e isso está relacionado, e daí você tenta começar a relacionar com o seu processo educacional que você está criando, tá? Então, isso é o teu objetivo final, certo? É um pouco mais difícil de medir, porque a educação, normalmente, ela é letárgica, né? Você pratica educação hoje e você vai colher o resultado da educação depois de um tempo, tá? Então, quando você fala de você conseguir prototipar um processo de educação, normalmente está relacionado a você pegar uma pequena amostragem e você medir uma pequena amostragem de um lugar onde beleza. Essa família, por exemplo, ela pratica queimada todo ano. Você sabe que ela pratica queimada todo ano. Então, você vai praticar, daí aí que está a tua prototipagem. Você sabe que essa família, ela pratica algum tipo de queimada todo ano, ali na região que ela pratica colheita. Daí, o que você faz? Você pratica o teu modelo educacional com elas, com um protótipo, e você colhe o resultado final. Essa família, ela se conscientizou, e ela pelo menos disse para mim que ela não vai praticar queimada na próxima vez, tá? Daí, a tua primeira validação é o sim. Tá? Daí é claro que você vai ter que voltar 6 meses depois e medir de fato para ver se ela praticou queimada ou não. Então você consegue pegar, daí é uma unidade muito pequena nesse contexto. Você pega uma família que você sabe que pratica queimada, você vai lá, trabalha o teu método educacional, vê qual é o resultado final que trouxe daquela família, daí você começa a gerar algum tipo de insight a partir disso. Tá? Eu diria assim, educação é super legal, é base, mas ele é um pouco mais difícil, né? Porque ele é um processo de médio e longo prazo, né? Então, para você ter resultados mais rápidos, né, de solução de um problema, a educação é super importante, mas ela é um processo, ela não é um produto ali, algo que rápido você tenha. E, assim, linkando ela com a questão dos desafios, tem muita coisa que dá para fazer ligação, sim, né? Então, principalmente lá, quando você pensa em implementação de unidades de conservação e você trazer um processo educacional de entorno dessas unidades, que essas crianças, esses jovens, né, eles passem a olhar para a unidade não só como a questão da conservação do ambiente conservado e tal, mas também como oportunidade de negócio. A gente costuma trazer, né, esse processo educacional, incluir nesse processo o empreendedorismo de impacto positivo à conservação, né? Então, fazer com que esses jovens olhem a natureza e percebam ali uma oportunidade de geração de renda, mantendo, obviamente, a natureza em pé, é muito legal. Mas eu concordo contigo, Thiago, porque ele é um pouquinho mais... É mais difícil, mais difícil. É mais difícil de você trazer num momento rápido, né, de resultado. Sim. Assim, você criar pequenos cenários, né? É a única forma, talvez, de você conseguir... Para validar. Exato, para conseguir validar. Porque a educação, ela é algo... exatamente. Educação, ela é diretamente relacionada à mudança de comportamento. E mudança de comportamento não é algo que... Da noite para o dia, né? Que acontece, tá?
Mas eu acho que esse exemplo que eu trouxe, ela pode ser um começo de um laboratório para você desenhar algum tipo, porque a educação também ela é metodológica, e se ela é metodológica, você consegue trabalhar nessa fase inicial com uma pequena amostragem para você ver o resultado que ela traz, tá? Um exemplo, por exemplo, que está relacionado à educação, não necessariamente educação ecológica, quando a gente fala aqui, por exemplo, de cadeias produtivas da sociobiodiversidade, e a gente fala que, por exemplo, daí você descobre que pequenas empresas têm uma taxa de mortalidade muito grande numa região por uma questão de desconhecimento fiscal, você trabalhar com treinamento sobre modelos tributários acaba sendo um modelo de educação. Agora, se você tem muito claro que, beleza, esse meu caso que eu trouxe, ele é mais fácil de explicar, porque você pega, é falta de conhecimento tributário, você dá conhecimento tributário, consequentemente, se a tua tese estiver certa, consequentemente as empresas vão quebrar menos, acaba sendo um processo interessante, mais fácil de validar e de você criar um protótipo ligado à educação, tá? Daniel ali fez um comentário. Daniel Lúcio da Costa. No caso de um processo que envolva mais de uma etapa, como realizar prototipagem? Apenas o modelo final ou mostrando a jornada do cliente? Teria que entender um pouco melhor o teu projeto e etapas, tá? Mas é o que eu falei, um problema, uma solução e um case é o primeiro passo para você conseguir executar o projeto. E mais uma vez, é difícil fazer isso, tá? Porque normalmente, naturalmente a gente, mais uma vez, como ser humano, a gente... A hora que a gente começa a desenhar um projeto, ele começa a ficar muito maior do que a gente consegue executar de verdade, tá? Ele começa a ficar bem mais complexo e no final do dia, o que vai funcionar é muito menos da metade do que a gente está projetando dentro da cabeça. Então, você conseguir testar um passo, que é provavelmente a primeira etapa de todo esse teu processo, ele é o que vai te tomar mais tempo agora, tá? Mas daí o que você faz? Você faz exatamente isso que você colocou, jornada do cliente. Hoje, a gente vai resolver esse problema desse jeito, assim, assado, porque o próximo passo, a próxima versão de produto, a hora que estiver mais avançado, vai ser essa e assado. Panic Lobster. A visão da Panic Lobster é democratizar o acesso à cultura de inovação, tá? É isso que a gente tem como objetivo de empresa. Hoje a gente faz isso por meio de hackathons online, que a gente já conseguiu chegar em alguns lugares onde hackathons não chegavam. Mas o nosso objetivo também é levar isso para dentro de empresas, tá? Existe uma dificuldade muito grande, empresas sofrem hoje com essa característica e também encontrar talentos, ajudar empresas a encontrar talentos que possam estar ligados a isso, e é isso que a gente vê no próximo passo. A gente não chegou lá ainda, a gente não tem maturidade de empresa e de produto para a gente conseguir oferecer a Panic Lobster como uma plataforma de gestão de inovação para comunidades. Mas é isso que a gente tem por objetivo e a gente consegue ver meio que de uma forma cinzenta que faz sentido para o futuro. Tá? Então, coloca isso na jornada do cliente, no teu roadmap, que faz sentido. Tá, muda? Opa, eu falo para todo mundo e esqueço. Pessoal, mais perguntas, quem tem dúvidas, mandem aí. Lembrando que tem a pergunta da Bruna, copia de novo a pergunta da Bruna aqui, ó, vamos ver. A validação pode ser feita a partir de estudos científicos que aplicam a mesma metodologia? Dados. Pesquisas científicas são sempre bem-vindas, tá? Como eu falei, como a gente usou o exemplo aqui do grupo aqui da Electric Call, eles usaram com pesquisas de outros lugares, inclusive uma das pessoas que estavam no time, se não me engano, tinha uma pesquisa na área de eletropiezo, que era o material que eles estavam usando, e eles se fundamentaram em cima disso. Sim, quanto mais dados você validar a tua tese, quanto mais você mostrar, melhor. Tem um cuidado, eu acho, Thiago, que eu acho que é importante colocar, que é assim, ok, pode ser, eu acho que é super válido, né, você replicar alguma coisa já existente, mas para alguns elementos, principalmente aqueles dentro de unidade de conservação e tal, tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver se legislação aplicável daquela região da Grande Reserva da Mata Atlântica é a mesma aonde foi aplicado, de repente, o estudo em outro lugar, né? Então, eu acho que é importante ter esse cuidado aí com legislação, com a aceitação, por exemplo, o tipo de comunidade que você tem ali, comunidade tradicional, indígena, né? Então, a gente tem algumas particularidades aí de cada tipo, né, de comunidade, que mais?
legislação não só estadual, mas municipal também. Às vezes o município tem alguns elementos que eles trabalham ali, outros não, enfim. Acho que todos esses elementos é importante, a gente não está muito acostumado, eu sei porque eu sou bióloga, às vezes você pega uma metodologia, você quer replicar ali no outro lugar, você fala, você não pensou nisso, né? Poxa, nunca tinha parado para pensar no arcabouço legal ali daquela região. Então é importante, acho que as pessoas também lembrarem disso. Exato. E se eu não me engano, na entrega de ideação lá tem lá a legalidade, tá? Tipo, o projeto ele é científico, até juntando as duas, ele é cientificamente viável e legalmente viável, tá? É importante isso, principalmente quando a gente fala de conservação, é algo que é bem sensível, né? A parte de direito ambiental, ela é pesada. E para vocês terem acesso a esses dados e a feedback, vocês têm um time aí de pessoal que está disponível no Discord para vocês, está lá o pessoal da Fundação Grupo Boticário, todos os nomezinhos estão disponíveis lá no canal, links úteis, então qualquer dúvida, dados, o que vocês precisarem tirar de dúvida, de informação sobre a grande reserva, eles vão dar para vocês todo o suporte, tá? Tá. Boa noite, pessoal. Entendo que para uma prototipagem o céu e sua imaginação são os limites. Como é possível desenvolver essa habilidade criativa estando fora de um hackathon empresa? Ou seja, como desenvolver essa habilidade no seu dia a dia? Excelente pergunta, Adilson. Pelo contrário, na minha opinião, tá, Adilson, aí eu acho que é um conceito. O protótipo não é o limite, tá? O protótipo é o que você consegue executar. Ele é diferente. O que é o limite da etapa de prototipagem é a visão de futuro que você vê que se um dia essa solução for escalável, você pode atingir, tá? Mas o protótipo é literalmente o que você consegue fazer no dia seguinte. Então, ele é muito relacionado à tua capacidade de conseguir executar, beleza? Então, é exatamente o contrário. O protótipo não é o céu, não é o limite. O amanhã é o limite do protótipo, tá? Então, é esse conceito, ele é imediatista, é algo que você tem que conseguir implementar o quanto antes. É o mínimo, né, que você consegue fazer para mostrar. Por isso que é a lei do mínimo esforço, porque você tem que ter um mínimo esforço para você conseguir executar o mais rápido possível. Por isso que é metodologias ágeis, tá? Como é possível desenvolver essa habilidade estando fora e desenvolver essa habilidade no seu dia a dia, tá? Metodologias ágeis, esse conceito que a gente traz de interação, de você produzir algo de valor por meio de muita interação, ele é algo que tende a ser eficiente nesse processo. Então, se você pegar, sendo bem sincero, se você entender os paradigmas de metodologias ágeis, se você pegar, Adilson, e digitar no Google paradigmas de metodologias ágeis ou modelos de metodologias ágeis, você vai aprender muito sobre essa temática, tá? E, de fato, quando você começa a incorporar isso no teu dia a dia e aplicado a qualquer modelo de gestão de projetos, tá? Como eu mostrei, modelos extremamente complexos, como literalmente montar um foguete, ou para você finalizar a tua tese de mestrado, por exemplo, acaba sendo muito eficiente você trabalhar com esses modelos, tá? Inclusive, depois dá uma olhada, eu vou digitar aqui no Google, a lei é sobre Kanban e Scrum, digita no YouTube Kanban e Scrum em menos de 10 minutos, que daí eles vão bem a fundos nessa metodologia, são dois modelos de trabalho que são interessantes, que você pode implementar nesse dia a dia e te ajudar nas habilidades de construir produto, construir uma solução dentro de praticamente qualquer tipo de cenário. Boa! Chegando ao fim, então, nossa live, pessoal, lembrando que a entrega de ideação está prevista para amanhã às 10 da manhã e a entrega de prototipagem também está aberta, disponível para vocês lá no canal Entregas. Inclusive, amanhã às 10 horas da manhã a gente tem live Tira Dúvidas, tá? Então, quem quiser tirar as dúvidas, hoje mais tarde, né, Thiago, também, a gente vai estar disponível no Discord, mas às 10 horas da noite a gente vai abrir mais uma live de Tira Dúvidas, para quem não conseguiu acompanhar o de tarde. Então, é uma live para vocês entrarem e fazerem suas perguntas. A ideia é que seja um bate-papo rápido também, mas só para esclarecer, principalmente, as dúvidas que vocês tenham em relação à entrega. Mas pode chamar a gente para mentoria, Thiago também está à disposição, Marion também está à disposição para mentoria. Então, se precisarem de alguma coisa, a gente está por lá. Beleza? É isso, pessoal? Tá bom. Isso, Marion? Acho que sim, eu tô aqui, estou disponível. Agora à noite não muito, mas amanhã com certeza.
A gente está puxando o planejamento da fundação e está no momento loucurada. Trabalho, é. Bora focar, gente. Bora focar na ideação, bora entregar aí, cumprir a primeira etapa e passar para a segunda etapa. Tá acabando já, pessoal. Já passou um dia, só falta agora, falta menos. Então, bora lá, bora trabalhar. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí. A gente se vê mais tarde, às 10 horas, na live de Tira Dúvidas, para quem estiver por aí. Se não, a gente se vê, né? Amanhã tem live de Tira Dúvida também, que você acompanha a programação. Mas amanhã, às 7 horas da noite, tem live de pitch. Então, tudo que o Thiago falou, não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa se você não souber como apresentá-la. Então, live importantíssima também amanhã, às 7 horas da noite. A gente espera todo mundo aqui. Beleza? Valeu todo mundo. Boa noite para vocês. Tchau. Valeu, Marion. Valeu, até mais. Obrigada, tchau.